louvores, não é? Depois vamos cantar Seja Engrandecido. Hoje a gente esqueceu dos cânticos, e vamos cantar por cima, vai cantar esses cânticos, são bem conhecidos, todos sabem. Digno é de glória e louvores. Digno é de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno é de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Seja engrandecido, meu Deus. Seja engrandecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus olhos sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. louvemos ao
continuar louvando o nosso Senhor. Paulo. Deus Pai maravilhoso, como é bom estar na tua casa, Senhor. Te louvando, cantando hinos a ti, Pai. Que maravilha. Ouvir a tua palavra, Senhor, para cada dia mais aprender de ti, Senhor. Sempre temos mais o que aprender, Deus. Deus, como tu és maravilhoso, como tu és poderoso, como tu és justo, Senhor. Como é bom te conhecer, Pai, a cada dia. Sabemos, Deus, que aqui nessa terra só temos a esperança de um dia nos encontrarmos, Senhor, para vivermos eternamente lado a lado. Que coisa linda será, meu Pai. É assim que te oramos, Senhor. Nos leve em paz para nossos lares, debaixo dessa chuva maravilhosa que cai, Deus. Te agradecemos bastante, Senhor. É assim que te oro. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos, o pregador, pastor Antonino, mas antes eu queria dar uma palavra para a igreja com base no que eu falei no domingo passado. Eu disse que domingo passado a mensagem do boletim, normalmente o tema é o mesmo da pregação, não é exatamente o mesmo assunto, mas é o mesmo tema. Mas como domingo passado foi Santa Ceia, eu disse, não, vamos celebrar Santa Ceia, então, como eu disse, eu vou chover no molhado, eu vou explicar o que é a salvação, o que foi que Jesus veio fazer, e nós pregamos sobre isso. Mas a mensagem do boletim, tá, o caso dos dízimos, a mensagem do boletim do domingo passado. E é possível, até porque conversaram comigo, que tenha havido um mau entendimento. Até parece que eu estou dizendo aqui que não tem dízimo não precisa mais não é. Leia a mensagem com atenção e veja que não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui, eu faço uma exposição muito rápida de Malaquias 3, de 1 a 12. O famoso Malaquias 3, 10, que é usado por pastores, trazei os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não derramarei bênçãos sem medidas sobre vós. Então isso é usado largamente, de forma até inescrupulosa, para fazer com que os irmãos tragam dízimos para a igreja, fazer prova do Senhor, porque está escrito isso é para a igreja. Aí Deus diz lá, quem não traz o dízimo está roubando de mim, lá em Israel. Irmãos, o que eu explico aqui é que essa mensagem foi para Israel, no contexto de Israel, naquele lugar, dentro da lei que Deus fez a ele, a lei cerimonial. Aquilo não foi para a igreja, aquilo foi para Israel. Aí o aspecto moral daquilo ali nós devemos observar, mas aquela prática não, porque no contexto, inclusive que vai de Malaquias de 3, de 1 a 12, não está falando só de dízimo não. Está falando do pão, está falando dos sacrifícios, animais sacrificados, está falando de adultério, de divórcio. Não é só do dízimo que está falando o texto. O texto está falando de todo um conjunto de regras que Deus tinha estabelecido na lei cerimonial, moral, para eles cumprirem. E eles não estavam cumprindo. Então Deus os puniu e disse a eles, voltem a fazer as coisas que vocês vão ver se não vai dar certo. Então aquilo não foi para a igreja. A igreja não faz as coisas para ser abençoada pelo Senhor. A igreja faz as coisas porque foi abençoada. Esse é o entendimento. Nós não temos mais que cumprir a lei para ser abençoado. Agora nós cumprimos a lei porque fomos abençoados e fazemos isso no poder do Senhor. Agora, não tem no Novo Testamento ensinamento sobre dízimo. Nenhum, tem não. Mas tem o ensinamento moral de que a igreja tem que continuar sendo sustentada pelos irmãos, pelos membros da igreja. Tem um ensinamento claro de que os pastores, missionários, necessitados, têm que continuar sendo sustentados pela igreja. E como é que a igreja consegue dinheiro? De acordo com os ensinamentos do Senhor ao longo da Bíblia. Dízimos e ofertas. Quem é que sabe mais do que Deus para mudar essa regra? Ninguém. Então isso continua. Embora não haja nenhum ensinamento específico sobre dízimo para a igreja no Novo Testamento, é claro que eles continuam, dízimos e ofertas continuam. Porque é com isso que a igreja se mantém. É com isso que a igreja mantém os seus obreiros, pastores, missionários. É com isso que a igreja ajuda os irmãos necessitados em alguma dificuldade financeira, e dificuldade até de alimentação, dificuldade de doença para comprar remédio. É com dízimos e ofertas. Então a mensagem aqui, se alguém entendeu, o pastor está dizendo que não tem mais dízimo, não. Leia direitinho. Leia direitinho. O que está dizendo é que aquela mensagem não foi para a igreja, como todo o Velho Testamento. Foi para Israel. Agora, os ensinamentos tirados dali, todos eles estão transcritos no Novo Testamento na forma adequada para a igreja. E o sustento da igreja é um deles. Vocês veem Paulo fazendo coleta para ajudar os irmãos com fome. Vocês veem Paulo dizendo que é digno o trabalhador do seu salário, se referindo a ele, os apóstolos.
Não amordaça a boca do boi que debulha, citando Deuteronômio, citando Jesus Cristo, dizendo que é digno de salário redobrado é o pastor que se afadiga na palavra, que se esforça na palavra. Diz Gálatas 6,6 que devemos fazer participante com os nossos bens àqueles que nos instruem com a palavra. E qual é o referencial? Eu vou dar o que para a igreja? Dízimo e ofertas especiais se forem solicitadas. É só isso. A mensagem trata disso. No finalzinho eu digo, os dízimos, pois, devem servir como balizador. O que é balizador? É o tanto. Quanto é que eu tenho que dar? É o dízimo, foi Deus que estabeleceu isso. É o balizador moral para as ofertas mensais, e os verdadeiros crentes não terão nenhuma dificuldade em compreender essas coisas. Então foi essa a mensagem do boletim do domingo passado, que houve quem entendesse, o pastor está dizendo aqui que não tem mais que dar dízimo, não, que beleza, o irmão já está doido para não dar mesmo, certo? Obviamente esse irmão aí é um irmão entre aspas, porque o irmão que tem dificuldade em entender que ele tem que ter o sustento da igreja, ele é um responsável por isso, está meio complicado essa irmandade. Essa conversão tem que ser revista e observada com carinho. Porque o irmão que Deus converte, ele vai entender as coisas da Bíblia. Porque quem faz com que ele entenda é o mesmo Espírito que o converteu. Não há dificuldade de entender isso. Tá certo, irmãos? É por isso que a gente luta tanto aqui para ensinar. Só que nós sabemos claramente, porque está na Bíblia, que um convertido jamais receberá esses ensinos. Mas a gente faz a nossa parte. Ensina. Os convertidos aprenderão. E os convertidos obedecerão. Cantamos agorinha aqui. Aliás, foi no outro boletim. Em Jesus confiar. Sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Pois é. O crente canta isso aqui não só da boca para fora. Ele canta isso com o coração. Então, irmãos, só um esclarecimento, até porque me foi solicitado que fizesse esse esclarecimento, porque havia irmão, não, o pastor disse que não tem negócio de dízimo mais não. Não existe isso. Tá certo, queridos? Que a gente possa, então, prestar atenção agora à palavra do Senhor, que Ele nos trará para a nossa vida, como nós vimos aqui, lemos o versículo aqui, é na palavra de Deus que nós temos vida, que o Senhor nos trará pela boca do seu servo, nosso irmão querido, pastor Antonino. Eu vou ali para frente. A graça e a paz, amados. Como o pastor dizia, assim eu entendi, que nós não damos dízimo para sermos abençoados. Nós damos o dízimo porque nós somos abençoados. Dízimo não é um débito que nós temos para com Deus, mas é um retorno muito pouco daquilo que Deus tem feito por nós. E tudo isso só terá validade se nós fizermos com contentamento, nunca por obrigação. Amados, eu gostaria de, nesta noite, ler com os amados o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50, mesmo assentados, que os irmãos possam acompanhar com as suas Bíblias. A pecadora que ungiu os pés de Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo:
se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor nesse momento, interceda neste momento, junto ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te damos graças, ó Deus, pelas tuas bênçãos que têm sido incontáveis em nossas vidas. Pai, neste momento, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos capacite a interpretar com fidelidade a tua palavra. E ao ser exposta, o teu nome seja glorificado. Te pedimos e nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós gostaríamos de estar compartilhando nesta noite com a Igreja do Senhor o verdadeiro sentido da adoração. O texto anterior, ou no texto anterior, Jesus acabara de ressuscitar o filho da viúva de Naim. E a notícia correu. E a notícia se espalhou por toda a Judéia, alcançando os territórios da vizinhança. E é naquele momento, quando João, que estava preso, manda 2 dos seus discípulos perguntar ao Senhor Jesus: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos nós de esperar outra? E o Senhor Jesus, à vista daqueles homens, o Senhor Jesus passou a fazer sinais. O Senhor Jesus passou a curar enfermos, a expulsar demônios, chegando a dar vista
até aos cegos. E disse àqueles discípulos de João: vai e dize a João que os cegos veem, os coxos andam, enfermos são curados, demônios são expulsos, mas acima de tudo é pregado a palavra de Deus. É pregado o reino de Deus, como se isso fosse uma senha que eles usassem. E imediatamente, amados, à vista daqueles homens, o Senhor Jesus Cristo dá um testemunho tremendo a respeito de João. E ele pergunta: o que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta saístes a ver. Porque este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual prepara o meu caminho diante de ti. Jesus estava dizendo que João era o enviado de Deus para aplanar os caminhos para a chegada do Messias. E Jesus vai mais além e diz: e eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele, João. E o interessante é que os fariseus haviam rejeitado a mensagem de João, rejeitaram o seu batismo, rejeitaram a palavra de Deus. Amados, o que o Senhor Jesus naquele momento estava fazendo era testemunhar, e ao fazer o seu testemunho a respeito de João Batista, estava fazendo uma analogia da grandeza do ministério daquele estranho profeta com o que seria o seu próprio ministério. E é naquele momento que um fariseu o surpreende com um convite inusitado e não esperado pelo Senhor Jesus. O fariseu o convida para que ele, naquela noite ou naquela tarde, jante na sua casa. E o interessante aqui, amados, é que Jesus Cristo, com toda a fama que tinha, Jesus Cristo não se faz de rogado. Mesmo sabendo que vai mais tarde receber as críticas, Jesus de pronto aceita. E ao aceitar, ele levaria consigo os seus discípulos. E naquela noite, o Senhor Jesus faria as honras da casa. E indagamos, nós pensamos e ficamos na dúvida, e ninguém sabe quais seriam, na realidade, os motivos, a motivação daquele convite. Porque aquele homem, o formulário, descobrirá a real intenção daquele homem ao honrar o Senhor. Qual era a intenção? Queria ele honrar o Senhor Jesus? Ou exibir para a sociedade daqueles dias a importância social que ele tinha? Se assim fora, ele não ouvira as palavras do Senhor Jesus quando disse que saíste a ver um homem vestido de roupas finas. Os que assim se vestem, os que vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis, não nos desertos. Lucas 7, no verso 36, ele diz que Jesus tomou lugar à mesa do fariseu.
E ao tomar o assento, amado, ele se torna o centro das atenções, porque era ele quem fazia as honras da casa. E Jesus, seguindo o costume de então, ele se reclinara à mesa. Só que a notícia se espalhara, e agora aquela casa, possivelmente com seus alpendres, de repente se enche de curiosos, criados agitados nos seus afazeres domésticos. E o fariseu, muito orgulhoso do sucesso do seu convite, como era faustoso para ele aquele momento em que se tornara o jantar, que para ele era a sua exibição pessoal. E talvez fosse isso o motivo maior daquele convite. Mas, amados, no meio da festa, o verso 37 diz que naquele momento irrompe na sala, adentra a sala, uma mulher pecadora, uma mulher conhecida na cidade. Ela rouba a cena daquele momento e talvez levasse o dono da festa a um certo constrangimento. E aquela mulher, sabendo que o Senhor Jesus estava na casa daquele fariseu, não pensou duas vezes. A palavra de Deus diz que ela levou um vaso de alabastro com unguento. O que na época, o que naqueles dias custava uma fortuna. O vaso, amados, era uma obra-prima, era uma obra de arte de Damasco, lá da Síria. O nardo, o perfume, o unguento, viera de Tarso, na Cilícia. Aquele, sim, era o preço da sua adoração. Porque para aquela mulher, gratidão não tinha preço. Lucas 7,38 diz que ela, chorando muito, com as suas lágrimas, ela regava os pés do Senhor, enxugava-os com os seus próprios cabelos e ungia-os com unguento. E em nenhum momento aquela mulher se intimida. Em nenhum momento Jesus se constrange, não repreende o que ela estava fazendo. O fariseu, amado, revela a motivação do seu coração, o motivo do seu convite. O que ele, na realidade, queria era descobrir. Ele queria saber quem é esse Jesus. Era curiosidade e nada mais do que isso. Porque ele pensava lá no seu íntimo: se esse tal fosse profeta, bem que ele saberia quem é essa mulher, uma pecadora que vive pelas ruas dessa cidade, uma mulher que para eles não tinha o menor valor. E ele fica: bem, mas bem que eu pensava que ele fosse um profeta. Amados, aquele fariseu foi capaz de lembrar o passado daquela mulher, mas era incapaz de ver o presente. Esquecido
de fazer o bem, ele só tinha os olhos para o mal, para o que ditava a lei. Ele era incapaz de enxergar a graça. E Jesus lê o seu pensamento, vê suas dúvidas, vê as suas incertezas, mas vê acima de tudo a sua incredulidade. E esclarece o sentido daquela que era uma adoração verdadeira. E Jesus vai direto ao questionamento do fariseu. E ele diz: Simão, fazia talvez pouco tempo que o conhecera. Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele aguça a curiosidade de Simão. Simão tem algo específico a ouvir da parte do mestre. E como aquilo lhe lisonjeava, como ele se sentia orgulhoso. Aquele mestre, aquele rabi tão famoso que agora viera à sua casa e tem algo a lhe dizer particularmente, quem sabe, que ele tenha uma bênção especial para a minha casa, para a minha família. E ele todo esperançoso disse: dize-a, mestre. Quem sabe que ele estivesse esperando da parte de Jesus alguns elogios à sua hospedagem, à grandeza da sua festa. E ouve do Senhor Jesus, ele ouve do mestre uma história tão simples, tão fácil de se entender. Os versos 41 e 42, Jesus conta-lhe a história de dois credores, débitos diferentes. Um devia 500 denários, outro somente 50 denários. E ambos foram perdoados. E Jesus pergunta àquele fariseu: agora me diga, desses dois, quem mais amou? No verso 43, respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. E replicou-lhe Jesus: julgaste bem, pensaste bem, foste criterioso no teu julgamento. Amado, só que aquilo era o ponto central da história. Aquele que muito ama, muito se lhe é perdoado. Mas a ênfase do texto lido é que todos deviam e ninguém podia pagar. Pense nisso, amados. Todos devem, mas ninguém pode pagar. Aquela pecadora, na realidade, ela fizera tudo o que pudera. Já o fariseu abrira as portas da sua casa, convidara o Senhor Jesus, mas não fizera tudo. E Jesus é bem direto. Jesus diz: Simão, vês esta mulher e não essa mulher. Vede esta mulher, possivelmente colocando a mão sobre o seu ombro ou apontando para ela, alguém que estava perto dele. Simão, vês esta mulher? Simão possivelmente balançou a cabeça. Ele disse: Simão,
é que eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés. Era tua obrigação como anfitrião me receber com honras e não me deste água para os pés. Esta não é a dona da casa e não me convidou, nem foi convidada. Mas ela me regou os pés com lágrimas e os enxugou com o cabelo e faz isso desde que eu cheguei, Simão. Essa mulher não tem feito outra coisa a não ser chorar. E possivelmente Jesus estava vendo que aquela mulher estava chorando os seus pecados. Desde que eu cheguei, ela não fala, ela não diz nada, mas ela chora amargamente. E outra coisa, Simão, é que eu cheguei e tu não me deste o ósculo, o beijo santo. Ela, entretanto, desde que eu cheguei, não me deu um beijo, um ósculo na face, mas ela não se cansa de beijar os meus pés. E eu estou aqui, Simão, do jeito que eu vim da rua. Tu não cumpriste a tua obrigação. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mas esta, de novo apontando para a mulher, mas esta com bálsamo, com nardo, com perfume, ela ungiu os meus pés. E disse o Senhor àquela mulher: teus pecados são perdoados. Amados, aquela mulher que não tinha nada a ver com aquela festa, aquela mulher que nem convidada fora, ela fez e foi muito mais além do dono da casa. E fez muito melhor do que ele, porque ela fez o que pôde. Amados, quantas vezes nós deixamos com desculpas que não justificam de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito e que não fazemos por negligência. Segundo, ela quebrou o vaso precioso, porque para ela, ainda que fosse precioso, o Senhor era muito mais caro do que aquele vaso. Aquele vaso não significaria nada diante do valor inestimável que o Senhor Jesus Cristo tinha para ela. E ela não borrifou o Senhor Jesus. Ela derramou todo o perfume e fez na hora certa. Por quê, amados? Porque talvez ela soubesse que a oportunidade não iria se repetir. E ela não perde a oportunidade. Jesus estava presente. E para ela, aquele nardo, aquele perfume, perdia todo o valor, porque Jesus Cristo era o seu tesouro. Mas, amados, para uma mulher pecadora, para uma mulher pobre, aquele perfume valia 500 dias de salário. Mas não valia nada frente à vida eterna que ela buscava. Ela não vacilou, ela não teve medo. É hora do jantar, é hora da festa. Mas ela não podia esperar outro momento. Jesus mais tarde diria a Judas, o traidor: o que tendes a fazer?
faze-o agora. Amados, o que nós temos a fazer para o Senhor, façamos agora. Amanhã pode ser muito tarde. Há um hino da nossa Inódia, quando nós cantávamos hinos, que nos transmitia mensagens verdadeiras. Esses hinos falavam ao nosso coração. E há um hino que diz: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amado, quantas vezes nós ouvimos dizer: dê uma oportunidade a Jesus, como se Jesus tivesse necessidade dessa oportunidade. Mas não perca a oportunidade de se encontrar com o Senhor Jesus. Naquela noite, Jesus olha nos olhos daquela mulher e faz uma revelação que deixa todos estupefatos. No verso 48, então disse Jesus, então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Perdoados te são os teus pecados. Amados, essa é a marca do Senhor Jesus. Perdoar pecado indistintamente. Simão e os demais convivas, talvez não entenderam nada e, na dúvida, não hesitaram em criticá-lo de forma explícita e mordaz. E balançaram e menearam as cabeças, e nós que o reputávamos profeta, esperávamos uma demonstração de poder. E ele agora se julga Deus. No verso 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Sim, amados. Quem é este que ainda hoje pode perdoar pecados? Talvez conheçamos alguém que ainda não conhece esse, que é capaz de perdoar pecado. Aquela mulher, na verdade, o que ela fizera naquela noite é que ela antecipara os preparativos do sepultamento do corpo daquele cuja morte lhe deu vida, vida em abundância, vida eterna. Eu não sei, os irmãos também não sabem, ninguém sabe, que rumo, que destino tomou aquela mulher naquela noite. E como eu não consigo saber o rumo nem o destino de cada um de nós nesta noite, apenas eu presumo, e assim desejo, e assim oro, para todos nós daqui voltarmos para casa. Mas como eu gostaria que tivéssemos o mesmo destino daquela pobre mulher pecadora. E amanhã, quando a chuva passar, e amanhã, quando o sol bater a nossa porta, nos encontrássemos livres da escravidão do pecado e gozando a paz de Cristo que aquela mulher gozou na manhã seguinte. No verso 50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
E ela que chegar ali, talvez destroçada pela inquietação, pela falta de paz, angustiada, ela agora pode voltar para casa na paz do Senhor. Amados, a razão de termos escolhido esse episódio do relacionamento de Jesus Cristo com a sua igreja e fazer questão de contar essa história nesta noite é porque ele mesmo disse que essa história, que a história dessa mulher, o testemunho dessa pecadora seria contado em todo lugar aonde o evangelho fosse pregado. Portanto, sintamos todos sentados à mesa com o Senhor Jesus, na casa do fariseu Simão, testemunhando o sentido maior da adoração daquela mulher, que seria a paz no seu coração. Que o Senhor nos abençoe. Amém.